que, na tua visão, hoje, liderar, a gente pode dizer que é superar desafio todo dia, né? Uhum. E como é que você enxerga, o que você pode dividir com a gente quando você está num desafio de liderança, você tem lá as dificuldades, ou escolher um time, enfim, a gente vive todo dia uma superação. Como é que você lida com isso? Como é que você se alimenta de uma tomada de decisão? Como é que é o seu dia a dia nesse aspecto de superação dos desafios, né? Uhum. Olha, acho que tem alguns aspectos. O primeiro deles é entender que para você liderar um grupo não quer dizer que você seja o chefe do grupo, do ponto de vista hierárquico. Claro. Então, às vezes, o exemplo tem mais força, a postura, a presença, a oratória, né? Tudo isso tem mais força efetivamente do que a pessoa que está na posição ali do chefe ou da chefe. Isso é bastante importante a gente levar em consideração, porque aqui não é, a gente não está falando só com líderes, a gente está falando com pessoas que querem ser líderes. Então é importante essa história dessa liderança horizontal que a gente fala e não só da liderança vertical. Esse é um ponto importante. Obviamente, liderar tem responsabilidade implícita. Quando tem responsabilidade implícita, na liderança espera-se de você ser o norte, a direção que outras pessoas vão seguir. É normal que posições de liderança tenham um certo isolamento, Jamal. Solidão, né? Solidão. É normal. Quanto mais você quer crescer, a história de cuidado com os seus sonhos, eles podem virar realidade, né? Já ouviu essa frase? Então, eu quero ser o chefe, eu quero ser o líder, eu quero ser o presidente, eu quero ser o diretor e tal. E aí quando você chega, às vezes, tem várias histórias que você descobre lá que você não te contaram bem, né? Que tem o cargo e junto tem os encargos que vêm junto daquele cargo que você passa a ocupar. E não necessariamente era visível para você todo esse outro aspecto do que é obrigação. E não necessariamente você vai gostar de todas as tarefas, né? Então é importante você entender que essa posição que tende, quanto mais você sobe na hierarquia de uma empresa, seja você um empreendedor, o dono, obviamente o fundador, a fundadora, ou dentro do mundo corporativo mais tradicional, é natural que você vá se isolando e você vai reparar, provavelmente, uma brincadeira que eu costumo fazer, que você começa a receber menos convites de almoço dos seus amigos de empresa, né? Porque daí o assunto virou você no almoço. Então você não pode estar lá normalmente no almoço, né? Porque normalmente você vai no almoço e está lá, no almoço da empresa, está lá e tal, e o chefe é o assunto, a chefe é o assunto e tal. E daqui a pouco você começa a receber menos convites. Vem junto com o crescimento da responsabilidade, né? Então é importante. E nessas posições de isolamento, é muito relevante, na minha opinião, e é também o que eu faço, você primeiro encontrar grupos de networking, de pessoas que possam, de fora da empresa, que possam funcionar como uma rede de apoio para que você possa dividir essas ideias. Hoje em dia tem inúmeros grupos de networking por assunto, associações de classe, uma série de coisas, grupos de relacionamento de executivas, de executivos. É importante você fazer parte disso. Trocar experiências. Trocar experiências, dividir vulnerabilidade, dividir quais são as fraquezas, porque antigamente o líder, né, nesse aspecto que eu contei no primeiro bloco, desse crescimento de que o líder, assim como o pai, né, que você falou de pai, eu também sou pai de duas, né, dedicado, era aquela figura impenetrável, que não tinha erros, implacável, e não, a gente aprendeu que vulnerabilidade aproxima, que vulnerabilidade, isso tem uma medida certa, obviamente, ninguém quer ter um líder fraco ou uma líder fraca, mas você quer ter um líder e uma líder humana, autêntica, e para isso é importante você ter uma referência de outros exemplos em quem você possa se inspirar. Então, literatura, grupos de relacionamento que não necessariamente façam parte da sua carreira, escolher bem quem são os seus conselheiros e conselheiras, não é para pegar conselho de todo mundo. Eu não acredito nisso, porque às vezes as pessoas têm receita de bolo pronta para tudo, né? Se você abre o Instagram lá, tem 80 milhões de pessoas, né? Aqueles magos, né? Que não todo mundo é empreendedor todo mundo um pouco, coach, mas ninguém quebrou ainda na vida, né? Exatamente. Então tem isso demais, tem muita oferta de conhecimento nesse aspecto, então tem que escolher bem quem são os seus mentores. Acredito muito no trabalho de mentoria, sem dúvida nenhuma, e sempre a humildade
de aprender, Jamal. Eu acho que é a humildade de dar o passo atrás quando você erra, entendendo que isso é uma jornada, né? Entendendo que a jornada da liderança, você só vai conseguir crescer e dar certo como líder se você tiver a humildade do aprendizado. Se você está trabalhando, eu já fiz uma mudança de indústria várias vezes na minha carreira, em mudança de negócio, um negócio meio parecido, mas dentro de indústria, e a humildade de aprender, a humildade de escutar, de ouvir, de entender sim quais são os seus pontos fortes, mas ao entender onde você não é bom o suficiente ou não conhece o suficiente, ter a humildade de aprender para depois colocar em prática esse aprendizado, somando, né, o ferramental executivo que você acumulou na sua carreira, com esse conhecimento específico de cada uma da indústria, do contexto que você está inserido. Isso é muito legal. Você falou do ponto da humildade. Eu tive um chefe que foi muito marcante na minha vida, que é um dos caras que mais entendiam de lojas de conveniência. Eu tive um período que eu tive o prazer de trabalhar na ESSO. Legal. Né? Foi muito legal, foi uma academia assim fantástica. Até hoje eu tenho o maior carinho pelo que eu aprendi lá e tal. E você sabe que essas empresas americanas, eles têm um conceito que é muito de você, vamos dizer, você do escritório, você tem que ir lá na ponta, né? Viver. Fazer rota. Né? Então eu tive um chefe que, cara, foi um cara fantástico, assim, que eu adorava. Ele viajava bastante o Brasil, né? E às vezes quando eu vim morar em São Paulo, e aí quando ele vinha para São Paulo, ele falava assim, já providenciou a rota que você vai me levar? E aí cara, quando a gente tinha um frota, né? A gente entrava no frota e aí era uma aula, assim, tremenda, porque ele além dele ter muita humildade, ele tinha um encantamento de ir na galera que trabalhavam nas lojas, né? Os atendentes. Ele tirava cada ensinamento, ele ouvia, ele fazia perguntas inteligentes para as pessoas se sentiam pertencentes, não olhavam ele como, lá vem o chefe, assim, me punir, né? Não, olhavam ele como um psicólogo, tipo um cara, a galera ficava esperando ele. Tinha até gente que falava assim, eu queria muito que, assim, o fulano vai vir visitar São Paulo. Tinha vendedor que falava, fala para ele passar no meu posto, que os caras gostavam de trocar resenha com ele, né? Mas ele me ensinou muito que era essa coisa que você acabou de dizer, né? Essa humildade, esse poder de ouvir, né? Porque às vezes a gente se coloca numa situação que, não preciso mais aprender, eu já aprendi tudo. Isso acho que hoje é bem distante, mas as pessoas inteligentes, elas mais ouvem, né? Se colocam naquela posição, né? Que eu acho que é uma gentileza tremenda da vida da gente hoje, a gente se colocar no lugar do próximo, né? E dali ela tira alguns ensinamentos, e dali ele tirava muita estratégia de venda, de ponto de venda, conversando com o atendente. Porque o atendente, ele perguntava, como é que tem sido você atender o público da melhor idade? É difícil? Ele te ouve? Que produto ele procura na loja? Tem na loja? E foi assim que eu aprendi muito com ele sobre estratégia, tipo, de ir ao campo mesmo, né? De você perguntar para as pessoas, porque muitas vezes no nosso negócio, você fica muitas vezes centrado na tua mesa, e muitas vezes você esquece de ir, né, no front, né, que a gente chama, ir lá na lojinha, perguntar tanto para o teu cliente como para o teu colaborador. Onde o faturamento acontece. Onde o faturamento acontece. Onde você falou tudo, onde a venda, eu adoro, por exemplo, ir no mercado popular. Eu adoro. Se você quer saber, eu adoro. Porque eu tinha um amigo meu carioca, figuraça também, ele falava o seguinte, para mim o melhor vendedor do mundo é os ambulantes de sinal, ele falava. Por quê? Você olha um ambulante de sinal, ele sempre tem um produto certo para a hora certa, e ele tem 30 segundos para vender, né? Quer dizer, agora... E um tirocínio na negociação muito interessante. É muito uma interessante. Rapidez de negociação. Eu fico muito curioso, na verdade, com os vendedores de sinal que vendem mapa. Acho incrível os vendedores de sinal que vendem mapa. Curioso, quem compra mapa, mas com certeza tem muita gente que compra mapa, porque não tinha lá. E deve ter saída, porque tem aqui em São Paulo, tem bastante gente que vende mapa. Nosso próximo programa vai ser com vendedor de mapa. Soufflé, guarda-chuva, essas coisas é compreensível, pano de prato, essas coisas mais agora mapa, né? Mas mapa, eu acho, eu ainda não consegui responder, mas com certeza deve ter comprador. Gente, muito obrigado, foi fantástico aqui o segundo bloco. Vamos para o terceiro. Tá demais esse papo com o Ivan, nosso CEO da WSL.